Boa noite, meu nome é Lucas e eu faço trabalho junto com o Diego. Esse é o nosso terceiro trabalho de programação, onde a gente pegou o nosso segundo trabalho e modificou ele para executá-lo com funções, além de adicionarmos uma nova função na nossa calculadora, que é retornar o maior dentre três números. Bom, como exigido pelo professor, a nossa função soma vai ter que ser sem parâmetro e sem retorno, como mostrado ali na figura seguinte, que é void e não tem nada entre seus parênteses. Agora, explicando a função em si, ela vai pedir para o usuário informar três números. O usuário vai informar esses três números e ela mesma vai fazer a soma e apresentar o resultado. A gente vai testando função por função para exemplificar. Eu vou colocar o símbolo de adição, colocar 5 números e aqui vai mostrar o resultado. Bom, a nossa segunda função subtração vai ter parâmetro e não vai ter retorno. Por isso que ela é void e suas parênteses têm float A, float B e float C. Subtração. Ela passa como parâmetro os três números informados pelo usuário na função principal e ela mesma vai fazer a operação, que é o primeiro menos o segundo menos o terceiro. A gente vai executar aqui 50 menos 10 menos 10. A subtração dos três números é 30. Bom, na nossa terceira função, multiplicação, ela não vai ter parâmetro e vai ter retorno. Por isso a gente vai botar ela como float e não vai ter nada dentro de seus parênteses. A função de multiplicação, como o Lucas disse, ela não tem parâmetro, então ela mesma vai pedir para o usuário informar os números e ela vai retornar para a função principal o valor dessa multiplicação, que na própria função principal vai mostrar esse valor. A gente vai executar aqui uma operação, 3 vezes 4 vezes 10. A multiplicação dos três números é 120. Bom, na nossa função divisão, a gente vai ter parâmetro e vai ter retorno. Então, a gente vai chamar ela de float e dentro de seus parênteses vão ter os parâmetros float A e float B. Como ela passa o parâmetro, a função principal vai passar o parâmetro para a gente, que seria os dois números, e ela vai retornar o resultado da divisão de A por B para a função principal. Executando ela, 100 dividido por 10. O valor de divisão é 10. Bom, na nossa função conversor binário para decimal, vai ter parâmetro e retorno. Idêntico ao exemplo de cima, por isso que ela vai ter float, vai ser int, na verdade, com o seu parâmetro int x. Aqui está a função int x, que seria o número decimal, o número binário informado pelo usuário. A gente aproveitou o corpo da última função que a gente fez no segundo trabalho. E aqui ela vai retornar para a função principal o valor desse número em decimal. A gente vai executar o B. Vai colocar 10, 10, 10, 10. E o valor no sistema decimal é 170. Bom, na nossa função conversor decimal para binário, vamos ter parâmetro e não vamos ter retorno pela função. E vão ser 16 bits, diferentemente do segundo trabalho. Por isso vamos ter void e entre seus parênteses um inteiro y. Aqui na função, o que muda dessa função para a anterior do segundo trabalho, que agora vai ter 16 restos, antes ela tinha só 8, mas a estrutura é a mesma e no final ela vai mostrar o resultado, número no sistema decimal, e aqui vai de 1 a 16. Agora executando, D, a gente vai usar esse exemplo aqui, esse número 43.690, que vai dar 9 pares de 10. Como aqui a gente pode conferir, está certo. Bom, e para finalizar, a gente vai ter como exigido pelo professor, uma função que retorna o maior entre três números com parâmetro e com retorno. Por isso ela vai ser float e vão ter as variáveis float z, float w e float v entre suas parênteses.
Aqui explicando a função, a função principal vai passar os 3 números para a gente. Aqui a gente vai conferir qual é o maior e vai retornar para a função principal o maior desses 3 números. Executando, colocar 45, 6 e 90. O maior número dentre os 3 é 90.